Pode começar, Renato? Pode, vou dar o play aqui no celular, não é isso? Isso aí. Beleza, e aí eu vou fazer uma introdução. Bom, com certeza. Pode ser? Pode. Bom, então é o seguinte, cara, conheça a Ana Silveira de Niterói, braba faca na caveira, corre forte quando dói. Por exemplo de que ação mesclada de dedicação sempre traz transformação, uma história de superação, quilômetros de emoção, alguns quilos já se foram, hoje você é seleção. E mais brava que muitos bravos, atleta Torres Trail Run. Eu admito, sou seu fã, e admito, deu trabalho achar uma prova onde você não foi campeã. No nosso podcast estava faltando mais braba, mas as mulheres agora, fiquem ligadas, serão muito bem representadas pela Ana com uma história bacana de sua jornada. Histórias, memórias, tantas vitórias nessa estrada. Me sinto privilegiado, desde já, meu obrigado. Ouvintes por você prestigiados. Euforia inenarrável, alegria inefável ela ter nos aceitado. Que honra apresentá-la com a palavra, Ana. Tá liberado, bate-papo com nós, bravos. Bem-vindos ao Brabos Trail Running, o mais novo canal sobre corrida de montanha do Brasil. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e tudo aquilo que você sempre quis saber sobre os mais brabos, corredores, treinadores e personalidades do esporte. No bate-papo comigo, Guilherme Amaral, e meu amigo e atleta Renato Campos. Bravos. Olá, querido ouvinte, brabos e brabas de todo o Brasil. Estamos chegando ao nosso 10º episódio. E se você quiser nos ajudar e ajudar outros corredores e corredoras a terem um pouco mais de entretenimento e informação sobre o nosso esporte durante esse isolamento, compartilhe nosso canal, seja o podcast, seja o YouTube ou o Instagram, no seu grupo de corredores. Obrigado. Esse podcast tem apoio da Lithium Store, uma marca de Petrópolis para quem gosta de viver ao ar livre, sempre irmão de muito estilo. Lá você encontrará a peça de roupa certa para suas aventuras. O site é lithium.com.br, Lithium, Lithium. E para ficar por dentro de todas as novidades, segue no Instagram, @uselithium. A entrevista de hoje é com a brabíssima Ana Paula Silveira, que possui um vasto currículo de pódios espalhados pelo Brasil, sendo o último na competitiva Indomit Pedra do Baú 50K, em março deste ano, onde ela pegou a primeira colocação. Além dessa, outras provas em que essa niteroense braba subiu no local mais alto do pódio foram a XC Run Búzios, de 42 km, a XC Run Itaipava, 50K, Patagônia Run, 21 km, X-Terra Tiradentes, 50 km, La Mission Serra Fina, 35 km e WTR Serra do Mar, 52 km. Outros pódios também rolaram na Ultra dos Perdidos, 45, KTR Campos do Jordão, 21 km, Botucatu, 70 km, Araçatuba Half Marathon. Corre demais essa menina, né? Todos esses resultados impressionantes a levaram a seleção brasileira de Skyrunning esse ano, para competir na Buff Epic Trail, na Espanha. Ainda não sabemos se o evento vai rolar ou não, mas a Aninha conta um pouco sobre suas expectativas. Falaremos também sobre seu início no mundo dos esportes, sua rotina de treinos, locais favoritos para treinar. Aliás, você já ouviu falar na Serra do Vulcão? Por fim, abordaremos sobre um episódio de rabdomiólise, uma doença muito grave, na qual essa enfermeira corredora passou e deu a volta por cima. Espero que vocês curtam tanto quanto eu esse bate-papo. E agora se liga aí que a entrevista já vai começar. Ai, que legal. Ai, gostei. Pô, Tem que depois água ali, né? feito sob medida. O Renato tem também esse outro lado MC, né? Não sei como é que você chama, Renato. É que é MC mesmo? Pode ser. Rapper. Pode ser. Poesia. Toda sexta-feira, 9 horas, ele tá fazendo live. Depois tem que fazer, cara, faz uma música juntando todos os poemas dos brabos. Cara, é uma ideia, hein? Fazer o The Best of, né? Bom, Ana, vou começar aqui, tá? Com a nossa pauta. Primeiro, eu queria agradecer, tá? Aceitar o nosso convite. A gente já estava se falando há um tempo, né? Tentando marcar. Acabou que esse momento de isolamento acabou facilitando alguns encontros, mesmo que à distância, né? Verdade. Bom, para quem te acompanha no Instagram, já deve ter percebido que você passou por um processo impressionante de emagrecimento, né? Então conta pra gente como é que foi o início da corrida para emagrecer, não é isso?
Assim, eu sempre fui uma criança gordinha, né? Eu nunca fiz esporte na minha infância, nada. O máximo que eu fiz foi um balé e não prossegui com isso, né? Tive uma adolescência bastante gordinha, sofri muito bullying. Só que, assim, chegou uma época na minha vida, eu sempre comecei a fazer aquelas dietas malucas, nada nunca funcionou, né? Nada a longo prazo funcionou. Então, chegou uma época que eu falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto de fazer e que me dê resultado. E fiz várias coisas, né? Fiz jump, fiz todas aquelas atividades de academia, fiz luta, né? Eu até falei numa live que eu participei, eu fazia Muay Thai e chegava em casa chorando, porque eu tomava muita porrada, cara. Caraca, cara. Eu tomava muita porrada. Aí um grupo da academia começou a correr e aquilo ali, isso aí emagrece, né? Fui vendo a galera emagrecer e comecei a correr na esteira da academia. E fui emagrecendo ali, mas emagrecer mesmo, mudar minha cabeça, foi depois que comecei a fazer concurso público, que eu fui fazer exame de sangue, meus exames estavam péssimos, porque você começa a correr e emagrecer, mas eu mesma não mudei a minha alimentação, eu continuava comendo muito, muito mal. Eu comecei a correr para comer. Então, aí eu comecei a mudar a minha alimentação aí, que foi tudo muito a longo prazo, né? Porque eu vejo muito pessoal querer emagrecer, assim, vou emagrecer em um mês 10 quilos. Não, demorou muito, foi um processo muito longo. Mas, Ana, só pra botar os pingos nos is aqui, porque deve ter gente que não sabe o que é comer mal, o que é comer bem, ou então acha que come bem. O que era nessa época, assim, pra você a dieta? Eu li num post que era Cheetos, né? Cheetos tinha envolvimento na história. Nossa, eu saía pra correr e na volta eu tomava todinho com Cheetos, essas coisas assim, né, cara? Não comia bem, assim, trocava uma refeição por um biscoito. E depois eu passei a enxergar a comida de outra forma. Hoje eu enxergo a comida como uma forma que a gente tem de viver melhor, né? Passei por muitos processos de compulsão alimentar, ainda sofro um pouco com isso, de ansiedade. Hoje em dia eu tento me controlar, né? Da melhor forma possível. E, Gui, eu não sei se eu vou me antecipar aqui em algum tema da pauta, mas Ana, esse tema de alimentação, você foi fazendo assim por conta própria essa modificação, ou você contou com a ajuda com algum outro recurso, ajuda de nutricionista? Porque não é fácil, né? Uma pessoa hoje que come muito mal querer mudar da água para o vinho. Qual é uma dica que você daria assim, para alguém sair da... Saber o que fazer, né? Exatamente. Não, assim, eu comecei a ver que eu estava emagrecendo, tal, fazendo dieta por conta própria e correndo, eu não parei de correr, né, em nenhum momento. Aí, só que eu fui vendo que eu fui perdendo, não tinha muito fôlego para correr, eu quebrava muito em algumas provas. Aí fui procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda de nutricionista, que aí que foi o start para mim, assim, de mudar totalmente a minha forma de ver a comida. Caramba. Ô, Ana, para entender uma linha do tempo, quando você falou que começou fazendo os exercícios de academia, tentou lá uma série de modalidades, até o Muay Thai, que época mais ou menos foi isso? Você lembra que ano que foi? Cara, foi... Eu tô com 30... Vou fazer 35. Eu acho que eu tinha 22, 23 anos. Então tem bastante tempo já. Eu trabalhava muito também. Eu trabalhava, estudava de manhã. Eu passava quase 3 dias sem vir em casa, trabalhando. Então eu comia mal, eu não tinha muito tempo. Isso foi tudo juntando, né? Uma época que eu dei um basta, não, eu preciso melhorar meu estilo de vida, não posso ser assim. Entendi. E qual foi o ano que você começou a correr? Que foi essa virada de chave? Foi 2013. 2013 eu comecei a querer correr mesmo, esteira, eu fiz esteira e rua, eu corria muito cedo na rua, porque eu tinha vergonha, porque eu era muito gordinha, né? Não, olha lá, gordinho correndo na rua. Eu acho que hoje em dia não tem muito mais isso, não. Mas eu tinha muito isso, né? E era o seu trauma também, né?
Que você sofreu de bullying, né? Olha lá, gordinha correndo. Aí eu, não, tá. Madrugada mesmo, 4 horas da manhã, ia pro campinho lá, ficava dando volta igual um ratinho. Ou pra esteira. Depois que eu fui começar a fazer prova, que eu fui me inscrever nessas provinhas que tinha antigamente, não sei se ainda tem Rio Antigo, Circuito das Estações. Sim. Corri muito também. Nossa história de início com a corrida é bem parecido. Muito aterro. Exato. E como é que caiu e como é que você identificou assim, caramba, eu tenho potencial na corrida? Cara, nunca passou pela minha cabeça ter potencial pra isso, porque eu vi aquele pessoal chegando assim, corrida de rua, assim, eu olhava os tempos, cara, é impossível fazer esse tempo. Eu fazia 5K para 35 minutos. E isso durante muito tempo, 35 minutos, 30 minutos. Teve um dia que eu me inscrevi para 10, né? Eu já tinha emagrecido bastante. E eu não tinha relógio, não tinha nada, ia com o celular no braço, não sabia nem o que era pace, pra ser sincera. E nesses primeiros 10K eu fiz pra 49 baixo. Aí eu peguei terceiro na categoria, na Rio Antigo, eu nem sabia o que era categoria, nem peguei a premiação. E aí um colega meu falou assim, cara, mas esse tempo é muito bom. Na época, 49 para 10K é bom, hoje em dia você não pega nada, né? E eu, então eu vou treinar, cara, vou tentar treinar, vou parar de fazer as coisas da minha cabeça. Foi aí que eu fui procurar uma assessoria, fui treinar com o Moroni na época. Ah, legal. Isso e como é que 2015. Então, assim, mas o seu início foi, como a gente falou, muita prova de asfalto, né? Sim. E quando que o trail entrou na sua vida? Cara, eu tenho um amigo, eu conheci ele que na época pra falar de corrida, a gente ia muito para aqueles grupos de Facebook, né? Uhum. Tinha vários grupos de corrida. Conheci muita gente ali que até hoje eu tenho amizade. E eu tinha um amigo que ele corria na The North Face. Na época, The North Face tinha assessoria no Rio. Uhum. E ele falava, vamos fazer treino de trilha. Cara, como assim se corre em trilha? Isso não existe. Como? Como se corre nesse lugar? Ele, vamos fazer um treino que você vai gostar. Aí foi eu e ele, mais um amigo, que já corria, já era bem cascudo de asfalto e tal. Levou a gente para um percurso lá na floresta. Se não me engano, a gente fez cocanha. Primeira Pedreira, vez. Isso que eu ia falar. Me botaram com cocanha pro Pico da Tijuca. Primeira vez. Aí eu acho que deu 17K em 2 horas e 20. Caraca, que é isso, gente? 17K em 2 horas e 20? Olha quanto tempo. Que é isso? Não, eu prefiro ficar no asfalto, não gostei disso aqui não. Mas nisso eu já estava inscrita na Xterra, nos 21K. Isso, 2015. Estava inscrita já. E fui fazer justamente o treino com eles para poder ver como é que era, né? Cara, isso aí vai dar ruim, mas eu vou lá, vou fazer a prova, né? A Xterra era onde? Costa Verde. Foi o ano que a Xterra fez aniversário e a inscrição foi muito barata. Então a galera toda se inscreveu. Ficou muito cheia a prova, não sei se vocês lembram. Se eu não me engano, mas, Ana, pelo menos o Xterra Costa Verde não tem uma altimetria muito puxada, né? Deve ter sido para quem estava fazendo cocanha para treinar, pelo menos não tinha tanta. Né? É uma prova um pouquinho. Cara, eu fiz um treino só de trilha. Fiz um treino só. Então, eu acredito que com um treino não dá para você fazer uma prova de fora do asfalto bem, né? Porque o terreno é outro, a musculatura não tá acostumada, eu sofri pra caramba. Eu lembro que eu fazendo a prova, eu virava pra menina do meu lado, eu prefiro fazer maratona no asfalto, que isso aqui é muito ruim. Eu sofri bastante. Eu acho que eu fiz 2 horas e meia, esses 21 quilômetros. Eu cheguei sofrendo, mas eu falei, cara, eu vou continuar insistindo nisso aqui. Porque por mais que eu tenha sofrido, eu vi que eu quero um negócio diferente, que era diferente do asfalto. Eu quero fazer isso aqui. Eu vou insistir e vou me inscrever em outras provas e vou ver como é que vai ser. Maneiro. Essa história de a primeira prova de trilha, o Renato vai lembrar, cara. Minha primeira prova de trilha também eu sofri muito. Tu lembra, Renato?
Lembro, pô, a prova acabou, eu fui embora, tomei banho, voltei, ficou de noite, a largada foi de tarde. Já tava escuro, de noite, nada do Guilherme chegar. Pô, a gente ficou preocupado, cara. Cara, foi uma prova que você deve conhecer, daquele circuito Corridas de Montanha, lá no Sana. Caraca, é a pior etapa. É a pior etapa. Eu já tinha... Subiu o Pombo, né? O Pombo. Eu já tinha feito uma maratona, eu já tinha feito uma meia maratona de asfalto em 1h50, terminei super bem. Eu falei, cara, dá pra fazer uma meia maratona de trilha, vai. Não vai ser tão mais difícil. Cara, que eu demorei 4 horas e pouco pra fazer essa prova. 4 horas e muito, foi bizarro. É muito diferente. É muito diferente o terreno mesmo. É muito diferente, Aí, não satisfeita, né, eu me inscrevi, eu falei, cara, eu vou fazer outra prova e eu poderia ter ido para uma distância menor na trilha, até para me acostumar, me inscrevi em 27 videiras. Caraca. Caraca. Eu me inscrevi em 27 videiras. Não deu outra, né, sofri a prova inteira, tive muita cãibra, fui com um colega do lado, me incentivando, não para, e ainda cheguei em 6º na época, peguei primeiro na categoria. Eu falei, não desisti, eu falei, cara, eu vou continuar insistindo, me falta treino específico nisso aqui. E nessa mesma época eu falei, cara, eu vou mudar para uma assessoria que seja mais voltada para trilha. Né? Eu quero fazer um trabalho em grupo e aprender a correr nesse terreno. Aí fui treinar com a Devan, isso em 2015, e fiquei 4 meses. Fiz algumas provas com ele, mas fiquei 4 meses só. Porque logo depois eu me lesionei, fui fazer uma maratona de asfalto nesse mesmo ano, me lesionei e fiquei uns 5 meses parada. Isso era 2015? 2015. Só voltei a correr em 2016. Que aí eu voltei a treinar com o Léo. O Renato chegou a treinar também um tempo com a Devan, mas não foi nessa época não, né? Eu acho que foi um pouquinho antes. Pouquinho antes. Eu treinei com ele e fiz aquela prova de Ouro Preto, que foi Tacolomi. Uhum. Maratona. Tacolomi também sofri pra caramba. Mas... Fiz o Adevan gosta de dureza. Fiz os 25 lá. Na época quem ganhou a prova foi até a Zezé. Não, minto. A Zezé foi segunda, a primeira foi a Cida Cunha. E eu fui terceira. Foi uma prova bem legal. Bem legal. Bom, vamos falar agora um pouco dos seus resultados em prova. Eu até fiz uma pergunta aqui. Tem alguma prova que você ainda não ganhou? Recentemente, todas as provas que você participou, ou você ganha, ou você é a segunda, terceira, assim, pódio já virou rotina, né? Mas é que você se destacou muito nessas provas, inicialmente de média distância, digamos assim, né? Até 42 quilômetros. Mas ultimamente você também teve excelentes desempenhos em 50 quilômetros, agora na Pedra do Baú, 70 quilômetros em Botucatu. Como é que foi essa evolução para essas distâncias maiores? Quando você se viu preparada, né, para conseguir dar esse salto? Assim, eu comecei mesmo prova de ultra em 2017. Minha primeira prova foi a XC Itaipava. Eu fiz os 50 lá. E eu lembro que esse ano, 2017, eu só fiz prova grande. Aí fiz Búzios e fiz a WTR, que foi Serra do Mar. Foi a primeira vez que eles fizeram 50. A primeira edição. E 2018 eu também continuei fazendo provas maiores, só que 2018 eu fui para Perdidos, fiz Botucatu e eu senti uma certa dificuldade nessas provas maiores, com mais competidoras, porque eu vi que as meninas elas eram muito técnicas. Elas tinham mais bagagem. E eu precisava regredir um pouco a minha distância, precisava voltar para as provas médias, para eu poder evoluir mais nas provas de 50, um pouco maiores, né? Então, ano passado, a maioria das minhas provas foi até
maior foi 35 quilômetros, foi lá Mission, e eu fiz a Botucatu no final do ano. Mas todas as provas foi 20, 25, porque eu senti essa necessidade não de regredir, porque eu acho que não foi regredir, que eu acho que eu dei um passo atrás para dar 2 passos para frente. De poder ganhar mais velocidade em certos terrenos, de criar uma casca, né? Como um amigo meu diz, eu precisava criar uma casca, porque eu dei esse start em Perdidos, em 2018. Eu sofri demais na prova. Cara, independente da colocação, eu fiquei em segundo lugar. Eu acho que eu fiz uma prova muito ruim. Eu passei mal na prova. O terreno de Perdidos é super técnico. Eu vi que eu não dominava aquilo. Eu falei, cara, eu preciso treinar mais, eu preciso dominar mais isso daqui para eu poder me inscrever em distâncias maiores. Foi aí que eu resolvi fazer essas médias distâncias ano passado. Entendi. E você acha que o resultado que você conseguiu na Pedra do Baú foi a coroação, então, dessa estratégia? Cara, Baú era uma prova que eu queria fazer há muito tempo, desde que ela foi seletiva para o Mundial. Eu não fui porque eu optei na época por fazer o Circuito Sudamérica, que não deu muito certo. Fui fazer uma prova na Bolívia que foi cancelada. Então eu tava com essa prova engasgada. Então eu vim treinando para ela desde dezembro. Eu foquei nessa prova e estudei a prova, estudei o terreno da prova. E fui treinar, assim, especificamente para essa prova. Assim, eu vi como é que era mais ou menos o terreno da prova, estudei. E eu acho que quando a gente faz um negócio específico, né, treina com foco, acho que dá certo, né? E a cabeça na hora também ajudou um pouco. Quando você fala dessa especificidade, o que você adaptou assim no seu treino? Foi fazer mais trilha? Foi fazer mais estradão de terra? Mais inclinação? O que você adaptou para conseguir fazer essa especificidade? Cara, eu vi que o Baú é uma prova com altimetria, ela tem 3.000 de ganho e ela é basicamente de estrada. Tinha pouquíssimas trilhas. Aí eu falei, pô, o que eu vou ficar fazendo dentro da floresta, fazendo trilha técnica? Eu vou procurar estrada de terra. Fui lá pro Vulcão, que é um lugar lá de Nova Iguaçu, não sei se vocês conhecem, ele tem 7 de subida com 850 de ganho. Eu fiz uns treinos lá, que eu fiz 2 vezes a subida e descida. Fiquei aqui pelo parque também, porque o parque, por mais que ele seja asfalto, né, eu tinha um ganho muito bom ali. E fora meus treinos de rodagem de asfalto, porque o Léo ele passa muito treino de velocidade, muito treino de ritmo. Basicamente foi isso, meus treinos. Eu confesso que eu conheci essa Vulcão pelo teu Instagram, Ana, recentemente, dando uma fuxicada. Nunca fui lá, não. Você recomenda, então? Cara, é um treinaço, porque é uma estrada de terra, mas ele é bem... não é muito aquela estrada de terra certinha, é um terreno bem acidentado. Eu fui na época que estava chovendo bastante, então ou tava com muita lama ou tava com muita pedra solta. Então, não tem sombra, sol o tempo todo, né? Então, é um treinaço. E você sabe, e que você fala, agora eu esqueci qual a altimetria, quanto que você chega? 7 dá 850 de ganho. Caramba, maneiro. 7K. Ótimo. Essa região ali de Nova Iguaçu, essa cadeia, né, que tem ali, é bem legal. Pena que só tem a quantidade de trilhas são menores, né? Assim, que o espaço é bem amplo, mas tem poucas opções, né? Você falou, você tem que fazer bate e volta ali, né? Seria legal se você conseguisse abrir mais opções. Não, eu fiz 2 subidas. As vezes que eu fui, eu fiz 2 subidas. Mas se você quebrar, tem umas trilhas ali que você pode quebrar, que dá pra dentro do Parque Municipal de Nova Iguaçu. Só que, como eu vou sozinha, eu treino sozinha 99% das vezes, eu fico com medo de entrar por umas trilhas que eu não conheço muito. E ali aquela região tem muita cobra. Aí eu morro de medo, né? Então eu fiquei só na estrada mesmo. Legal, mas um dia eu quero ir lá conhecer. Olha, uma curiosidade que esse tema é relevante para todos os trail runners. Esse teu medo de cobra, teve algum episódio específico que
que fez você ter esse medo? E uma curiosidade própria. Você já viu muitas cobras em treinos? Isso é uma pesquisa que eu faço aqui pessoalmente. Cara, eu já vi lá na proa, Pedra da Proa. Tava sozinha também descendo, desci como nunca desci na minha vida ali, até as paineiras, depois que eu vi. E lá no próprio vulcão mesmo. Já vi, mas assim, nunca tomei susto, não. Eu vejo e passo longe. Uhum. Eu pergunto isso porque eu tenho esse medo também. E aí, quando eu tô sozinho, às vezes o medo começa a crescer, né, cara? Eu fico pensando como é que eu me desvencilho desse medo. A forma como eu achei, eu penso o seguinte, cara, se me dessem agora R$1 milhão para achar uma cobra, ou se eu não achasse, eu teria que pagar 50 mil. Eu sempre prefiro não entrar nessa aposta, porque, cara, é raro, cara. A quantidade de vezes que a gente tá em trilha que eu vejo cobra, é raro. Bom, pelo menos é a minha técnica que eu uso pra me confortar quando eu tenho esse medo, cara, que é chato mesmo. Não é fácil, mas assim, eventualmente, a gente que tá sempre em trilha, você vai ver. Pelo menos uma vez você vai ver. Mas Guilherme, se te fizessem essa aposta, cara, em qualquer trilha você pode escolher. Você tem 1 hora, se você achar a cobra, você ganha R$1 milhão. Se você não achar, você paga 50 mil. Você aceitaria? Não. É difícil. 1 hora é muito pouco. É pouco. Ainda mais que a gente não tem técnica, né? Ninguém aqui é biólogo, então vai ficar mais difícil. Assim, o encontro fortuito, né? O acaso é mais difícil. Ô, Ana, você falou que em 2019 fez algumas provas menores, né? Skyrunning. Qual que é a sua modalidade favorita? São provas menores ou agora com esse seu espectro mais amplo, né? De provas até 70, você consegue dizer qual que é a sua preferência? Cara, eu gosto de 50K, é a distância que eu acho que eu consigo evoluir bem dentro da distância, sabe? Consigo correr bem. As provas médias eu sofro pra caramba. Porque as provas médias você tem que dar uma porrada, né? Você não tem respiro. Mas as provas de até 50 km, assim, eu gosto bastante. E qual foi a prova mais marcante pra você? Cara... Todas as provas eu gosto bastante. Eu até falei em outro lugar que me perguntaram, eu gostei muito de fazer La Mission, porque eu acho que foi uma prova assim que eu entrei totalmente na prova ali, eu tava passou por mim, não vi quem falou comigo no caminho, eu entrei totalmente num estado ali de concentração naquela prova. Eu corri, você passou por mim, inclusive, eu falei, vai, Aninha. Cara, você passou com uma flecha, nem olhou pra trás. Eu tava no 50, que virou 60, mas lá o terreno é bem difícil. É uma prova muito legal de correr. Eu gostei bastante. Com certeza. E a prova mais dura, aquela que você mais sofreu? Tem alguma? Cara, que eu mais sofri, eu acho que foi Perdidos 2018. Justamente por não estar tão bem para correr uma prova tão técnica. E eu fiquei muito nervosa, porque desde que eu comecei a correr trail, falaram que era prova assim, é uma prova mais difícil do Brasil. Então eu fiquei com essa pressão, sabe? O então, 48? 45. 45? Foi a prova que eu mais sofri. Psicologicamente, fisicamente. E é dura mesmo, então? Ô, Ana, tem algum pico que você se identifica mais, assim, você fala, esse aqui mora no meu coração, seja porque você treina muito nele, seja porque você teve uma prova muito maneira nele e ficou marcado pra você. Se você tivesse que escolher uma montanha pra subir amanhã, com tudo resolvido, é só aparecer. Tem alguma, assim, que você guarda com mais carinho? Cara, eu acho que o vulcão, porque eu morava lá na Baixada do Rio, quando eu comecei a treinar mesmo pra trail, eu ia treinar lá direto, sempre treinei lá sozinha, e lá é um local de monte. As pessoas que são evangélicas sobem para fazer oração lá em cima, então eu já vi certas cenas lá muito bonitas, de senhoras subindo de chinelo, então acho que aquele lugar ali pra mim é muito especial. Caramba. Vou ter que marcar um treino lá, cara. Agora eu fiquei com vontade.
quando a primeira vez que eu escutei, né, sobre a Serra do Vulcão, foi com uma outra braba, a Elisa. Eu falei, cara, Serra do Vulcão, cara, que é isso? Aí eu pesquisei na internet, reza a lenda que aquela montanha ali, há muitos anos atrás, já foi um vulcão, né? Sim. Se você entrar ali pela trilha, dá pra você ver a cratera. Um amigo já me mostrou lá por dentro, mas você tem que entrar bem pela mata mesmo, mas tem que ir com quem conhece. Você falou que você está treinando hoje em dia com o Léo Torres, né? Desde que você já é a sua terceira assessoria, né? Mas desde que eu te acompanho, você você é do time verde, né? Digamos assim. Você está lá desde 2016. Isso. E lá tem muita gente boa, o Léo também corre pra caramba. Como é que é esse relacionamento entre você, o treinador e o grupo? Apesar que você falou que gosta de treinar sozinha, né? Mas enfim, como é que é? Assim, na maioria das vezes eu treino sozinha porque os meus horários são bem complicados. Quando eu posso, eu vou nos treinos de equipe. E o Léo é um cara, assim, sensacional, não é porque é meu treinador. A gente tem um relacionamento muito bom. Ele não é um cara assim que fica puxando saco de aluno. A gente nunca pode esperar isso dele, nem passar a mão na cabeça. Ele me dá vários esporros de várias coisas, cara. Assim. Mas também me dá muito conselho de prova, de calendário, sabe? A gente tem um relacionamento bem bacana. Como é que você conheceu eles? Cara, na época que eu fiquei sem correr, que eu fiquei lesionada, fiquei só nadando, eu fiquei buscando uma equipe que eu pudesse ter treino só de trilha e um amigo me indicou. Ah, tem o Léo. Aí eu fui pesquisando e entrei em contato com ele. Ah, legal. E qual é o seu tipo de treino favorito? É fazer longão? É treino intervalado? Você tem alguma preferência? Cara, eu acho que como eu comecei a correr velha, e quando a gente começa a correr velha, não tem uma base de atletismo, não tem nada, a gente quer fazer longo, né? Não sei, o corredor gosta de fazer longo. E depois que eu fui treinar ter um treinador e ver como que funciona, como que é a evolução do corredor com o treinamento intervalado, eu passei a gostar muito de treino intervalado. Eu sofro muito. Eu gosto de treinar bastante ali na pista da UF, que é a pista de carvão. E eu gosto demais. Para mim são os melhores treinos. Mais que treino de trilha, às vezes. Você cruza bastante com o Carlos Magno lá? Já vi algumas vezes, mas ele é tão rápido que só dá pra ver aquela sombra correndo com óculos. Rápido, magrinho, né? Não dá nem pra ver. É uma pista muito boa de treinar. Eu já vi ele postando muitas fotos, ainda não tive o prazer de conhecer. E treinando para essa prova que você falou, né? Que você teve um excelente resultado da Pedra do Baú, 50 quilômetros. Você precisou adaptar alguma coisa, além da especificidade, em termos de volume, enfim, fazer menos intervalado nesse caso, ou mais intervalado? Como é que era a sua rotina de preparação para os 50K? Cara, eu acho que foi mais complicado, porque os meses de janeiro, fevereiro, são meses que, para mim, no trabalho, eu faço mais plantões, porque tem muita gente de férias. E meu volume estava relativamente um pouco alto, assim. Para mim, eu considerava alto pela minha rotina de trabalho. Foi em média 100, 120 semanal. Então, foi difícil conciliar, mas eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer os treinos nem que seja 1h da tarde. Que senão, quanto mais... que eu seguisse aquilo ali afinco certinho, eu teria o resultado que eu queria na prova. Caraca, então, quando você começou a falar sobre janeiro e fevereiro, eu achei que você fosse falar sobre o calor. Porque são meses mas são meses difíceis de treinar, ainda mais 1h da tarde. Não, até que esse ano foi tranquilo. Esse ano foi tranquilo. Esse ano foi bem tranquilo, Verão. Foi bem tranquilo, ajudou. Você sabe que o nosso amigo Renato aqui, ele também é tipo um lagartixa, né? Gosta de sair pra correr meio-dia, aquela pedra, fervendo.
Também não tenho tanta opção, né? Eu não sou muito bom de acordar cedo. Aí acaba que as opções ficam. Aí eu encaixei ali uma rotina de correr no almoço e ficou para sempre. Agora a hora que eu mais gosto de correr é no meio do dia. Ana, você falou que você, nessa época você estava fazendo 100 e 120. Isso era o que? Era a semana base ou isso estava chegando perto do pico? Do seu pico de treinamento? Cara, eu acho que foi perto do pico. O menor deu 85, 90. Menor semana. Entendi. E uma semana padrão, você corre o quê? Todos os dias? Nesse treino específico para Indomit, menos um dia na semana. As sextas-feiras geralmente era off. Agora, todos os dias, porque no sábado tem um treino mais longo e domingo ainda tinha um ritmo. Ana, a natação ainda faz parte da sua vida ou foi só naquele momento ali que você falou da lesão? Cara, infelizmente não. Não consigo encaixar mais. Eu nunca tinha nadado na minha vida e a única coisa que eu podia fazer era nadar naquele momento. O ortopedista, você só pode nadar. O cara não sei nadar. Eu fui aprender, né? Ridículo, uma pessoa de 29 anos na época com a pranchinha. Cara, mas aprendi a nadar, tomei gosto. Não tão bem, né? Não nado tão bem, eu me viro. Mas foi o que me salvou em 5 meses. Achei bem legal. Se eu pudesse, eu encaixava novamente. Maneiro. Falando aqui sobre esse foco, né? Assim, eu que acompanho o seu Instagram, a gente vê o quão regrada, né, e focada você é em termos de alimentação, né? Sempre tem lá um pratinho super bem balanceado. Também foco no treinamento de força. E para quem não sabe, você tem um trabalho super duro, né, de enfermagem. A gente está falando aqui com você agora, você acabou de voltar de 36 horas de plantão e conseguiu dar uma corridinha. Onde é que você tira tanta automotivação? Cara, eu gosto muito do esporte que eu faço, sabe? Independente de ter prova ou não, eu gosto muito. Pra mim, uma terapia. Tipo assim, saindo de 36 horas, se não fosse dar uma corrida, eu ia pirar, sabe? É um momento que eu esqueço tudo. Todos os problemas em si, todas as notícias do momento agora que estão acontecendo. E motivação, cara, eu acho assim, dependente de prova, de qualquer coisa, eu quero me testar muito em vários momentos. Tipo, vou dar o exemplo da Indomit. Cara, eu queria muito fazer aquela prova abaixo de 6 horas. É possível fazer. Eu fiquei muito decepcionada que a prova teve 2,5 km a menos. E eu não sei se com esses 2,5 km eu faria abaixo de 6. Mas assim, eu coloco essas metas pra mim, eu escrevo em quadro e sei, cara, acho que é muito. Eu gosto muito do esporte, assim. No momento eu gosto muito de performance. Pode ser que um dia eu não tenha tanta vontade, tanto tesão de chegar numa prova, vou brigar, vou querer disputar. Vou querer ir pra fotografar, pra tirar foto, pra correr, pra brincar. Mas no momento eu tenho prazer em performance, eu tenho prazer em me testar. Legal. E você falou uma coisa muito interessante, que eu vejo assim, nos livros que eu leio de corrida, nos vídeos que eu escuto, o podcast também de atletas, é que assim, você não pode só gostar da prova, né? Você tem que gostar do processo inteiro, né? De treinar, todo esse processo, que é onde você gasta mais tempo, né? Mais energia. Se você não tiver prazer nisso, não vai ser só o prazer de estar no pódio, de concluir uma prova que vai justificar todo esse esforço, né? Sim, então, assim, esse prazer pelo processo é super importante. E, Ana, se eu puder fazer uma pergunta também, cara, como é que tava aí os seus planos para 2020? E agora, o que ainda pode, o que você ainda espera de 2020? Se é que dá para esperar alguma coisa? Como é que ficou? Como é que era a sua cabeça para esse ano? E agora, como é que tá a tua cabeça? Cara, eu ia fazer as provas de Sky, ia fazer a Insanity em seguida, e depois teria o Mundial de Skyrunning na Espanha, em julho. Até agora, eles não disseram se vão adiar para setembro ou vão colocar para ano que vem.
não deram nenhuma posição ainda, está em análise. Uhum. Eu achei que eu fosse ficar muito decepcionada. Nossa, eu estava treinando, tinha várias expectativas, mas eu estou bem tranquila. Eu estou acreditando que não é só eu que estou sendo prejudicada. Eu acho que seria muito egoísmo da minha parte pensar assim. É um momento da gente pensar que tem que pausar, tem que esperar, e tudo isso vai passar e, infelizmente, eu vou ter que refazer os meus planos aí. Perfeito. Oni, já vou pedir desculpas pela pergunta, que não sei se foi falha minha aqui ao pesquisar para fazer a pauta, mas você falou que estava indo correr lá na Espanha. Você ia participar do Mundial? Sim, eu ia fazer o Mundial de Skyrunning, que ano passado eu entrei no ranking aqui do Brasil e fui classificada para fazer a Buff Epic Trail, né? E ia ser agora, dia 12 de julho. Agora não, né? 12 de julho na Espanha. Só que eu acho meio inviável acontecer esse ano ainda, né? Pela altura do campeonato parece bem difícil. É uma prova de 42 com 2.800 de ganho. Então você estava indo numa distância um pouquinho acima do que uma meia maratona, né? Sim, é a distância oficial do Mundial. A distância oficial. Sim, sim. Legal. E para 2021, já tem alguma coisa mais longo prazo que você pensa, assim? Algum projeto, alguma coisa específica? Sei lá, fazer uma prova de 100 milhas, alguma coisa assim? Cara, eu vou te falar que eu não tenho vontade nenhuma, assim, até agora, de fazer uma prova a mais de 100 quilômetros. E eu nem repetiria uma prova de mais 70. Eu fiz Botucatu ano passado e eu falei assim, cara, eu tenho que focar na velocidade de provas até 50 quilômetros. Não vou aumentar minha distância por enquanto. Vou ficar nessas provas, focar nisso. E daqui a alguns anos, de repente, pensar numa prova maior. Mas para 2021, vou continuar focando nessa distância e vou tentar o Mundial de Trail, vou esperar para ver qual vai ser, como vai ser a seletiva, porque vai ser o meu objetivo de 2021. Que bacana. Bom, então para as brabas que competem aí na distância de entre 40 e 60, você vai dar trabalho aí nos próximos desafios. Vou focar nessas distâncias, né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui, que, enfim, para alguns pode parecer meio polêmica, e talvez nem todo mundo saiba, né, dessa história, mas você teve um episódio de rabdomiólise, né? Para quem não sabe o que eu pesquisei aqui rapidamente, né? É uma síndrome de destruição do músculo esquelético com vazamento do conteúdo muscular para o sangue, né? Então, assim, é uma doença muito grave que, inclusive, pode ser letal. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, até para, enfim, ajudar as pessoas que estão ouvindo a não terem, né, não passarem por isso. Como é que você identificou que você estava tendo essa doença? E, enfim, como é que foi? Como é que você percebeu isso? Cara, eu tava fazendo uma prova, fui fazer a KTR Campus ano passado. E senti uma contratura na descida. É uma prova que ela começa descendo. Se eu não me engano, ela tem 10 km de descida. Senti uma contratura ali. É a descida de Campos do Jordão até Pindamonhangaba, né? Isso aí. E dali começou na descida. Então, eu decidi que eu ia continuar ali de qualquer jeito, né? O que você sentiu na descida? Na coxa. Então, assim, foi um pensamento totalmente amador. Eu, com a cabeça de hoje, eu pararia a prova, porque eu acho que não vale a pena. E tomei um Advil ali. Eu falei, cara, eu vou tomar isso aqui e vou continuar, vou ver o que vai dar. Terminei a prova muito desgastada. Nos últimos quilômetros eu já estava muito desgastada, já queria parar, só que ali não tem resgate até onde eu estava. Segui mal, terminei, se ver as fotos da chegada, eu tô até pálida, né? E quando eu cheguei no hotel, eu achei estranho,
Pô, bebi água e à noite, quando eu fui fazer xixi, saiu sangue e comecei a sentir muita febre, vomitar muito. E no domingo, quando a gente voltou para casa, assim, na estrada eu tive que parar várias vezes, passando muito mal. E quando eu cheguei aqui, fui procurar atendimento médico, me diagnosticaram com infecção urinária. Só que assim, em nenhum momento, até eu como profissional de saúde, desconfiei que eu estava com rabdomiólise. Acreditei mesmo na infecção urinária, tomei anti-inflamatório e continuei com os mesmos sintomas, assim, por 3 dias sem urinar, cada vez inchando mais. Acho que eu cheguei a mais de 10 quilos acima do meu peso. Aí só diagnosticaram no hospital que eu trabalho. E fiquei internada 8 dias. Por pouco eu não entrei na diálise, né? Mas eles acreditaram que eu era nova, que meu rim ia ter. Graças a Deus respondeu. E eu atribuo esse que eu senti, eu estava trabalhando demais, eu tinha feito 2 plantões de 24 horas na semana da prova. Eu não costumo trabalhar em semana de prova, eu sempre troco, dou um jeito. E tava treinando muito. Tipo, eu tive... Nesse mês eu tava com uns problemas e eu fiz muito treino a mais do que eu tinha que fazer, sabe? Eu tava assim, no momento que eu ficava de bad, eu ia, vou correr. Muitos treinos fora da minha planilha. Então, eu acho que eu estava muito sobrecarregada e levou a isso, com certeza. E o Advil, com certeza, também fez piorar a minha situação naquele momento. Entendi. Então foi um acúmulo, né, de estresse, né, seja alimentar e físico, e que nesse momento da prova foi o ápice, digamos assim, né? Sim. Sim, eu hoje em dia, com a cabeça, depois disso tudo, eu pararia a prova na boa. Eu acho que não vale a pena a gente continuar uma prova com dor. Claro que existe dores e dores, né? É impossível quando você está com performance, você não vai sentir nada. Claro, você tem a dor ali do desconforto. Mas eu acho que dor de lesão não vale a pena você seguir em frente numa prova. Vale parar. Com certeza. E quanto tempo você ficou totalmente parado, sem treinar, sem fazer nenhum tipo de atividade física? Além, obviamente, do tempo que você já falou, né, que você ficou no hospital. Cara, uma semana depois que eu tava em casa, eu saí pra fazer caminhada. Fazer 5 km de caminhada, fazia bike 20 minutos. E eu acho que 15 dias depois que eu saí que eu fui fazer um trote leve. E fui aumentando gradativamente minha distância. E toda semana medindo minhas enzimas, vendo os exames, para ver se as minhas taxas não aumentariam novamente. É a taxa do CK que o pessoal media? CK, mioglobina. Minha ureia ficou alta ainda por muito tempo, tive que tirar proteína animal. Mas depois tudo se normalizou. Mas até hoje, assim, antes de temporada, eu faço os exames para ver como é que eu tô. Entendi. O fato de você já ter tido isso alguma vez, você sabe se aumenta o risco de você ter de novo ou não tem nada a ver? Cara, eu acho que não. Até por onde eu me informei, não. Mas hoje em dia eu tomo bastante cuidado. Bebo bastante água, faço bastante massagem, alongamento. Eu fiquei bem neurótica com isso, sabe? Se você pudesse dar uma dica para os atletas amadores ou até profissionais que estão escutando a gente para não chegarem nessa situação, o que você dá de recado para eles? Cara, eu acho que é aquela velha história, né? A gente tem que escutar muito o corpo da gente, né? Tá cansado, faz um treino mais tarde, faz o que tá prescrito somente. Eu quis muito descontar a minha frustração de alguns problemas correndo, né? Com forma de fugir e fazendo muito a mais. Não é uma boa opção. Eu acho que a gente tem que seguir certinho o que a planilha fala. E é isso, cara. Ouvir muito o corpo da gente, descansar, principalmente. Legal. Você comentou que você chegou a fazer pedal, né? Nessa fase de transição, digamos assim.
e tem umas bicicletas penduradas aí atrás. Você continua com essa prática? Você faz esse cross-training no seu dia a dia ou é algo que passou? Enfim, como é que a bicicleta complementa o seu treino hoje? Cara, de vez em quando eu dou uma pedalada. Tem vezes na planilha que tem pedal e depois corrida, quando ele quer poupar um pouquinho de impacto e aumentar um pouco o número de horas de treino. Eu tenho, mas não é sempre. Já pedalei mais, hoje em dia eu pedalo bem pouco. Entendi. Mas eu uso muito a bicicleta para transporte. Eu uso muito a bicicleta para transporte, faço suas bicicletas praticamente. Bom, né, a gente basicamente percorreu toda a pauta, tá? Não sei, você acha que tem algum outro ponto que vale a pena a gente abordar ou que você queira falar? Cara, eu acho que a gente falou pra caramba. No final, né, a gente costuma abrir para os nossos entrevistados um momento para ele agradecer os patrocinadores, algumas pessoas que apoiam, né, o atleta, enfim. Hoje você está com um patrocínio novo, então se você puder comentar com a gente, quem te ajuda, enfim. Eu tenho o apoio da Solo, da ON e algumas pessoas que me ajudam bastante, que é o pessoal da ID Fitness, onde eu faço funcional, da Pharmactive, ai meu Deus, que mais? Do Kiyoshi, que é o acupunturista, onde eu me salva muito nos recoveries, do Rafael também, fisioterapeuta, e do pessoal do C4, onde eu faço Coreline. São as pessoas que me ajudam, que estão sempre comigo aí há bastante tempo. Ah, legal. E o Léo Torres também, seu treinador, né? Ah, sim, com certeza. Esse aí já até falei também. Aninha, Renato, você tá no mudo, acho que você tá falando aí. Foi mal, não, que você falou do Léo Torres, eu lembrei. Certamente ele vai. Espero que ele escute esse podcast e que ele saiba que mais cedo ou mais tarde, espero que mais cedo, ele cruze o caminho aqui com a gente também. Pô, é verdade. Com certeza ele tá na nossa lista. Aninha, queria muito agradecer o seu tempo, né? Sei que hoje foi um dia super pesado para você, depois dessas horas todas de plantão. Muito obrigado, o papo foi muito legal, tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante de ter mais uma braba aí compartilhando a sua história. Obrigada a vocês. Braba. Valeu. E se você chegou até aqui, achamos que seria justo um pedido de desculpas pelo ruído que você deve ter percebido ao longo da entrevista. Estamos melhorando nossa técnica de gravação para os próximos episódios, então não desista da gente. Continue ouvindo e divulgando nosso conteúdo. Obrigado.